Às vezes, a ânsia de realizar o que você quer é justamente o que tá te impedindo de viver isso. Porque de alguma forma você tá tão focada no resultado que você perde tudo o que existe no meio do caminho. Sintonizando com a frequência da facilidade. Seja muito bem-vinda ao Pode Ser Mais Fácil. O meu nome é Sara Iossi e venho aqui trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa, no nosso episódio de número 63, falar sobre os desejos, a ansiedade e os conflitos necessários para você mudar de temporada. Sim, vamos refletir sobre os conflitos que você está fugindo, vamos refletir sobre os anseios de querer chegar a todo custo nos seus objetivos e também do que existe no caminho, do espaço, da escuta que você tem que dar para você conseguir compor e criar com a vida. Perceber os símbolos, perceber os sinais e, mais do que isso, receber os aprendizados que você precisa para alcançar esse próximo nível de realidade, para chegar mais próximo da vida que você quer vivenciar. Várias inspirações para o episódio de hoje, galera. Foi uma semana muito intensa e tem sido muito especial compartilhar com vocês aqui nessa plataforma e também no Instagram, no @saraiossi e no @Clube das Preguiças, onde tem a minha comunidade, que eu trago ferramentas práticas de autorregulação para deixar a vida mais leve, coisas simples para serem praticadas com 5 minutos por dia, no mínimo esforço. Então, se você ainda não me segue por lá, vai lá conferir. Tô cheia de criações novas, tá um negócio intenso. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Então, segura a ansiedade, porque vamos falar exatamente disso. Começando por, já faz alguns meses que eu estou querendo vender o meu carro. Estive muito frustrada nessa situação, porque era um desejo de vender o carro para eu conseguir investir mais dinheiro no meu negócio no digital, em equipamento, mas acabou que as coisas começaram a acontecer de uma forma que não estava previsto. Todos os compradores chegavam com várias críticas e não estavam querendo nem negociar o carro. Não tá rolando. E aí isso estava gerando só mais decepção, cansaço e blá, blá, blá. Até que um dia, depois de mais uma negociação que não deu certo, minha mãe me mandou a seguinte mensagem: às vezes a ânsia da realização só serve para deixar frustração. Ela falou que estava estudando física quântica e viu um vídeo que falava sobre isso. O quanto que a ansiedade gera uma brecha e faz a gente só olhar por perspectivas negativas a nossa realidade, o que está acontecendo. A ânsia da realização que só gera frustração. E aí, eu consegui relaxar um pouquinho mais. Eu vi que eu estava muito ansiosa por vender esse carro e eu não estava vendo as possibilidades que estavam sendo oferecidas nesse momento. E muitas vezes a gente fica nessa, eu quero muito chegar lá, meu objetivo, meu destino final. Eu quero resolver logo. E o que acontece é que você coloca muita ênfase, muito foco nesse objetivo, nessa realização, nessa idealização, e isso gera uma sensação de frustração, de decepção com o que existe no agora, com a realidade, com o que está sendo oferecido nesse momento. Só sei que eu consegui deixar isso um pouco de lado, consegui trazer investimentos com o que eu tinha de possibilidade nesse momento. E as coisas estão fluindo, estão dando certo. Continue acompanhando, pode ser mais fácil para você ver a jornada do meu carro, que quem sabe em breve eu consiga vender sem tanto desespero, assim. Porque na realidade eu não estou desesperada. É só um desejo por movimento, por mudança. E aí parecia que quando eu finalmente conseguisse realizar isso e investir esse dinheiro em outros lugares, as coisas iriam para frente. Mas o fato é que o que eu precisava era movimento, ação. Fazer o que estava à minha disposição com as ferramentas que eu tenho nesse momento. E é isso que eu estou fazendo e as coisas estão acontecendo. Nisso, vamos para a minha segunda inspiração da semana para esse episódio. Eu voltei para aula de dança na Casa Ventana, que é um espaço que eu sou apaixonada. E agora a gente está fazendo uma prática que chama Voando Baixinho. É uma aula de dança contemporânea com acrobacias e está sendo incrível para experienciar o corpo, as sensações e para expressar
movimento, emoção, coisa que às vezes está impregnada e nem eu sei dizer, nem eu sei verbalizar. E olha que gosto muito, né, de falar, mas às vezes não tem palavras para verbalizar um monte de nhaca que está preso no meu corpo. E a aula de dança tem sido espetacular para isso. A prof chegou e falou sobre composição, sobre o quanto que a gente precisa deixar espaço para a escuta. A gente estava só experienciando alguns movimentos junto com uma corda que estava presa no teto, que é um instrumento de composição cênica, de composição acrobática dentro do circo. E aí ela falava o quanto era nítido quando a gente queria muito. O querer fazer alguma coisa em específico fazia a gente ficar meio afobado, e aí a gente perdia o que o próprio instrumento e o nosso corpo trazia de alternativa, de oportunidade. E eu acho que traz muita referência com esse espaço vazio entre o seu desejo, o ponto de partida, onde você está agora e aonde você quer chegar. Quando a gente dá permissão para escutar esse meio do caminho, para de fato contemplar a sua jornada, cada passo dessa experiência, e não ficar presa só nesse destino final, você consegue aprender muito mais no caminho. Você consegue se desenvolver e entrar por espaços que muitas vezes você não tinha nem como prever que seria possível. São as experiências, os aprendizados, os erros, os encontros, os ajustes necessários para que você esteja pronta para vivenciar esse próximo nível. Eu anotei um negócio bonito que me veio nessa aula. Quando você se permite estar atenta e ouvir, você transpassa todos os lugares que você precisa estar. Então, vamos lá, reflita comigo. Quando você se permite estar atenta e ouvir o presente, o que está acontecendo nesse momento, você transpassa todos os lugares em que você acredita que precisaria estar para você, de fato, aprender, experienciar, se desenvolver e evoluir. Fica com essa reflexão. Vamos para a inspiração número 3 desse episódio. Eu tô assistindo Brooklyn Nine-Nine, que é uma série estadunidense muito legal, que mostra uma vivência cômica em uma delegacia de polícia e mostra os detetives, os capitão, o sargento, o tenente, todo mundo trabalhando numa delegacia de polícia, resolvendo casos, mas de uma forma muito cômica e é sensacional. Eu recomendo muito você assistir. É uma série de conforto e acolhimento que traz risadinhas e faz você ter esperança na vida. Então eu tava assistindo essa série e foi um episódio em que deu pra ver que vários personagens estavam em conflito. Eram desafios que não iam ser resolvidos só nesse mesmo episódio. Ele ia se prolongar. E eu tô, acho que na 6ª temporada. Eu percebi que sempre que vai chegando pro final da temporada, tem um momento em que os conflitos ficam mais sérios. É pra gerar o contraste. A vida, a narrativa dos filmes tem dessas. A gente precisa do contraste pra perceber as coisas boas e as coisas desagradáveis e os desafios e os momentos expansivos de celebração. E as narrativas cênicas de cinema, de série, precisam muito disso. É o que faz a gente permanecer, é o que retém a nossa atenção. Mas me trouxe uma reflexão que, para a nossa vida real, também é assim. Quando a gente passa pelos conflitos, por aquilo que faz a gente se desafiar e realmente se superar e ter que movimentar a energia, fazer coisas diferentes, aquilo que tira a gente da nossa zona de conforto, é quando a gente vai avançar para a próxima temporada da vida, para esse próximo nível. Às vezes não é já aquele nível gigantesco que você idealizou para a sua vida dos sonhos, a sua vida ideal, mas é quando acontece uma mudança. Tá acontecendo uma mudança de atmosfera, assim. Eu tô conseguindo agir de forma diferente, às vezes muda os personagens, às vezes tem uma pessoa nova na sua vida, nessa nova temporada. E muitas vezes a gente foge desses conflitos. A gente teme com todas as forças passar pelos desafios. Você pode perceber ou não, mas essa temática, essa reflexão, ela conversa muito com o episódio 60, em que eu falei dos desafios que você enfrenta ou que você está deixando de enfrentar. Eu sinto que todos esses últimos episódios, eles têm conversado muito. Então, se você perdeu algum desses últimos, volta alguns capítulos para você
seguir nesse fluxo de entendimento e compreensão junto comigo. Mas a ideia é, às vezes parece que esses desafios, que esses conflitos estão fazendo você retroceder, como se você estivesse voltando a algumas casas no jogo da vida. E é como se isso fosse algo muito ruim. Mas na realidade, isso tá te dando uma oportunidade para você aprender exatamente o que você precisa nesse caminho para você se tornar a pessoa que você quer se tornar, para você conseguir de fato vivenciar essa vida que você quer. Os seus objetivos, para serem alcançados, precisam de uma mentalidade, de uma rotina, de uma estrutura pessoal que está sendo construída nesse caminho. Que se você não der escuta para as oportunidades, para aquilo que está sendo apresentado, para os aprendizados que estão chegando nessa jornada, você não vai chegar nesse destino final com toda a potência que você poderia chegar. A gente muitas vezes vive nessa dualidade. Tem duas vidas, a vida que a gente vive e a vida que a gente gostaria que fosse vivida. E para a gente se aproximar, a gente precisa romper com a resistência, fazendo o possível de hoje. Fazendo todo dia um pouquinho para se aproximar dessa sua versão que vivencia essa experiência que você tanto almeja no hoje. Então, não tema os conflitos, as mudanças, os momentos que você precisa colocar na sua potência de esforço, de realização. Encontra suas ferramentas de autorregulação. Encontre o seu centro para que você tenha força para fazer o que é necessário de ser feito com as ferramentas que você tem. Traz esse olhar mais contemplativo para a sua vida, mais romantizado, se coloca como esse observador dos acontecimentos e pensa que, assim como eu falei no episódio passado, essa derrota provisória, esse momento catastrófico, esse momento desafiador, vem para te direcionar para um próximo nível da vida, para essa nova temporada. Se está parecendo que você retrocedeu, que você voltou a algumas casas, reveja os padrões como oportunidades de aprendizado. Como que você pode agir um pouquinho diferente? Para ir também, pouco a pouco, modificando essa realidade. Vamos então para a nossa inspiração de número 4, que foi uma conversa que eu tive com o meu amor, com o meu namorado. A gente estava trocando ideia e falando da experiência que eu tive com o meu DIU de cobre. Olha como as inspirações vêm dos lugares mais aleatórios da vida. Eu tava com muito medo de colocar o meu DIU de cobre. Tô chegando agora completando meu segundo mês com ele. E tô super adaptada, super feliz, tá sendo assim incrível. Eu tô me sentindo super segura, em paz. E aí ele falou essa seguinte frase, muito linda. As oportunidades só são vistas como oportunidades em retrospecto. No presente, elas são vistas como risco. Gente, que homem, olha isso, presta atenção. A intelectualidade que faz a gente refletir e ficar, caraca, faz sentido. As oportunidades só são vistas como oportunidades em retrospecto, ou seja, quando a gente olha para trás. No momento presente, parece risco, dá medo, é algo novo, é diferente do que a gente vem habitualmente vivendo. E isso se apresenta como um risco, como algo que faz a gente romper o nosso padrão acomodado de realidade para ir para uma outra direção, para vivenciar uma coisa diferente. Falando do DIU, mas que pode ser aplicado em várias situações da vida. Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que doa. Pode ser que você sinta muita cólica, pode ser super desconfortável, pode ser que o seu corpo vá expelir o negócio e aí você vai ter que continuar e procurar outras possibilidades. Mas a vida é assim, a gente precisa reconhecer as oportunidades ao nosso redor e ir em direção àquilo que você quer. Porque às vezes são oportunidades incríveis, mas que não são coerentes com aquilo que você quer. Então não faz sentido você arriscar. Agora, se aquilo tá te chamando, se é coerente com o que você quer, se você sente que vai te levar para um pouquinho mais próximo dessa realidade que você almeja alcançar, arrisca, vai. O máximo que vai acontecer é você aprender com essa experiência. E aí você vai entender que vai ter que ir por outro caminho. Mas lembra, lá na frente você vai olhar para trás e pensar, baita oportunidade que eu aceitei, que eu segui.
Que coragem que eu tive por enfrentar aquele conflito, para agora estar nesse novo nível de experiência, de realidade. Essas foram as inspirações da semana que me trouxeram um pouquinho mais de leveza para os meus desafios. Vamos fazer um breve resumão para que você integre bem essas reflexões para uma vida mais leve. Número 1, às vezes a ânsia de realizar só traz frustração, porque traz o foco para aquilo que você não tem, para aquilo que não está acontecendo nesse momento. Então, quanto mais você aprende, já vem para 2, a dar escuta para o que está acontecendo no espaço entre aonde você se coloca agora e aonde você gostaria de chegar, quanto mais você aprende a dar escuta para esse espaço, mais você vai recebendo os sinais e as oportunidades da vida, mais você vai conseguindo se desenvolver e evoluir. E também, 3, encarar os conflitos necessários para mudar de temporada, para mudar do nível, para passar para o próximo nível da sua existência, experiência de vida. Encare os desafios e as mudanças e se arrisque, porque quando você olhar para trás, você vai ver que foram ótimas oportunidades. Mas lembre-se, essas oportunidades precisam estar em coerência com o que você quer para a sua vida. E para isso você precisa constantemente estar se questionando o que você quer, quem você precisa se tornar para você alcançar essa realidade, para você alcançar esse objetivo. E como que você pode fazer hoje, de pouquinho a pouquinho, hábitos que vão fazer você se tornar cada vez mais essa pessoa que vai ser capaz de sustentar essa vida dos seus sonhos. Ficou bonito, né? Eu espero que você possa aprofundar nesses insights. Se isso fez sentido para você, compartilha com seus grupos de amigos, de familiares, com alguma pessoa que você ama, que isso vai ajudar também, pode ser mais fácil, a expandir por esse mundão afora. Semana que vem eu vou te contar um pouquinho mais sobre essa minha experiência de criação, que eu tô participando de um grande desafio no audiovisual e até semana que vem ele vai ter se encerrado, então eu vou poder trazer a experiência completa. Mas de maneira geral, tô me permitindo experienciar várias coisas diferentes e me colocando realmente em desafio, fazendo tudo que eu posso, dando o meu melhor e colocando todas as minhas habilidades em jogo. E tá sendo muito bom trazer esse fluxo de criação. A criatividade é uma das grandes chaves para trazer mais leveza para a vida. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no episódio da semana que vem. Então continue acompanhando e eu sigo muito feliz e grata pela sua escuta e por todo o apoio. Que você consiga perceber todas as oportunidades que estão sendo apresentadas nesse momento. E por mais desafiador que pareça, encare de frente os conflitos que vão te fortalecer para que você se torne a pessoa que você tanto almeja ser. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima!